Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você, meu irmão? Eu espero sinceramente que estejas bem e que a bênçãos do nosso Deus estejam sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Amém? A palavra de hoje se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o deserto e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e as minhas bênçãos sobre os teus descendentes. Glorificado seja o nome do Senhor por essa palavra, irmãos. Quando falamos de descendência, falamos dos nossos filhos e filhas. Nossos filhos e filhas amados não têm o Espírito de Deus de forma natural. O Senhor prometeu, porque isso não é natural, a gente não nasce e acaba adquirindo o Espírito, mas a promessa do Senhor é: eu vou derramar o meu espírito sobre a sua descendência. Como podemos ver claramente no livro de Isaías 44:3. Vemos muitos neles, irmãos, que nos deixa com medo do futuro. Vemos muita coisa neste mundo e muita coisa que os filhos estão absorvendo do mundo que nos deixa com um sentimento de insegurança e medo do futuro para este filho. E isso nos leva a uma oração muitas vezes agonizante. Quantos pais, quantas mães estão aí chorando por seus filhos perdidos e muitas vezes no mundo das drogas. Você que é mãe, é pai, você sabe do que nós estamos falando. Quando um filho se torna especialmente perverso, se conhecemos a palavra de Deus, tudo que nós pensamos é que nós precisamos clamar como Abraão, que Ismael viva diante de ti, Senhor. Preferimos que nós tenhamos as nossas filhas como Ana, como Débora, como Jael, e os nossos filhos como Davi, como Ismael, como Jacó, diante do Senhor, do que eles sejam imperatrizes ou imperadores do mundo. Este versículo, irmão, do versículo 3 do capítulo 44 de Isaías, ele deve nos encorajar. Se sinta encorajado nesse momento. E vamos seguir versículos nesse mesmo capítulo, versículos anteriores a esse, ok? Que continua dizendo: não temas, meu servo Jacó. Aqui uma analogia: você é o servo, você é a descendência de Abraão por intermédio de Jesus. Então essa promessa é para você e para mim, e é para banir o quê? Os nossos medos. O Senhor dará o seu Espírito. Isso é maravilhoso, irmão. O Espírito Santo de Deus, o mesmo que na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, nos diz que você não sabe orar nem como convém, mas o Espírito Santo de Deus que habita em ti vai interceder com gemidos inexprimíveis. Por quê, irmão? Porque muitas vezes nós não conseguimos precisar em palavras toda a nossa dor, tudo que nós precisamos, mas o Senhor vai derramar sobre a nossa descendência o Espírito do Senhor. O Senhor dará o seu Espírito e Ele o dará abundantemente, derramando sobre a nossa geração. Ele dará efetivamente, ou seja, de maneira abundante, de modo que seja uma bênção real e eterna para os nossos filhos. Embora muitos de nós, pais e mães, cumpramos a palavra de Deus que se encontra no Provérbios capítulo 28, versículo 6, instrui-se a criança no caminho em que deve andar, porque mesmo depois ela se envelhecer, ela não se apartará deste caminho. Entende, irmãos? Não se apartar do caminho não significa que alguma hora ou outra ela não se desviará, mas que ela vai voltar para o caminho. E mesmo que ela não retorne, que a gente tenha a ideia que ela não retorne, a gente tem que pensar que esse capítulo 44, versículo 13 está dizendo sobre esse derramamento divino. Nos nossos filhos se apresentarão e este dirá, ou seja, quando o Espírito Santo for derramado sobre a vida dos seus filhos, dos nossos filhos, esses filhos dirão: eu sou do Senhor. O outro será chamado pelo filho de Jacó, será chamado descendência de Abraão. Porque a palavra de Deus também nos diz, deixa-me ver aqui, Evangelho de João, capítulo, deixa eu ver aqui o versículo, capítulo 16, olha o capítulo 16, irmão, vai falar o seguinte, que o mesmo Espírito Santo de Deus, né? Versículo 8,
O mesmo Espírito Santo de Deus vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, o que nós podemos fazer mediante a isso? Orar para que essa promessa do capítulo 44, versículo 3 se cumpra na presença dos nossos filhos. Por quê? Porque embora nós venhamos cumprir Provérbios 22, 6, ensinar tudo, quem vai convencer os nossos filhos, segundo o Evangelho 16, 8, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai convencer do pecado, do juízo e da justiça. Esta é uma daquelas promessas sobre as quais o Senhor quer que nós oremos. Oremos, Jesus, se cumpra em meu filho, Isaías 44, 3, Senhor. Derrame sobre a minha descendência o teu Espírito Santo, para que a sua palavra que me diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo de Deus, ele vai convencer do pecado, do juízo, da justiça, e que em Romanos capítulo 8, 26 diz que mesmo eu não sabendo orar e o meu filho não sabendo, este mesmo Espírito de Deus que habita em nós, que foi prometido que será derramado sobre mim e minha descendência, vai fazer com que eu seja convencido do meu pecado e seja convencido do juízo e voltar para Deus e dizer, eu sou filho de Deus. Amém, irmão? Que palavra maravilhosa! Então, não deveríamos nós, de acordo com essa palavra, em certos momentos, de forma clara, vigorosa, orar pelos nossos descendentes? Você pode saber que nós não podemos dar novos corações a estes filhos e filhas, mas o Espírito Santo de Deus pode. E é fácil para nós implorarmos a Ele por essa ajuda. Amém, irmãos? O nosso grande Pai se agrada das nossas orações. Se agrada das orações que os pais e as mães fazem por seus filhos. Temos algum ente querido fora da arca, irmão? Temos algum filho ou filha fora da família neste momento? Então, não descansemos até que eles sejam trazidos conosco pela própria mão do Senhor. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe, que o nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos ama e por sua graça nos deu o consolo eterno e uma boa esperança, nos anime, nos fortaleça o coração, para que tanto em palavras como em obras, veja, irmãos, tanto em palavra como obra, porque as palavras sem obras não mostram que a gente tem frutos dignos de arrependimentos e não nos mostra como servo de Deus, que a Bíblia fala que o fruto a gente vai conhecer pela árvore. Então que tanto em palavra como em obras venhamos a fazer tudo que seja bom. Que Deus te abençoe.